E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Aqui quem fala é o Matheus, do Mod FCC do Estratégia de Concursos. E hoje, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que vale para qualquer concurso, vale para qualquer área, mas uma mensagem que talvez possa mudar um pouco a sua visão, a sua perspectiva sobre o seu estudo e talvez sobre os seus resultados também. Eu sei que passou a prova do MPU e que algumas pessoas talvez tenham ido bem, outras talvez tenham ido mal, e que nesse momento a gente se questiona muito sobre as nossas estratégias de estudo, sobre as nossas técnicas, sobre o que a gente está fazendo, se a gente está indo bem, se a gente não está indo, os nossos caminhos, enfim, a nossa trajetória e tudo mais. E o certo é que eu já passei por isso também. Eu me lembro que na época que eu estava fazendo TRTs, acho que não é novidade para ninguém aqui, ou se é novidade, talvez para quem não me conhece, não conhece muito a minha história, talvez não me segue lá no meu Instagram, no Mod FCC, é que uma das minhas maiores dificuldades, ou talvez a minha maior dificuldade, era português. Português era uma matéria que assim, eu nunca tive nenhuma base. Eu sempre gostei de ler e tudo mais e tal, mas isso me ajudava pouquíssimo ou quase nada em termos gramaticais. Então assim, eu escrevia bem, mas eu não conseguia, na hora da prova da gramática, ter uma excelência nos meus acertos. Eu conseguia até acertar questões de interpretação de texto, mas na hora da gramática eu nunca ia muito bem. E o certo é que, sabendo disso, eu comecei a me dedicar extremamente para português, muito mais do que para as outras disciplinas, porque na minha cabeça eu tinha muito medo que eu me dedicasse demais para as outras disciplinas e chegasse lá na hora de português e eu perdesse por causa de português. E eu ficava com isso na cabeça, então eu me lembro que eu calculei meu ciclo de estudos para rodar 2 vezes praticamente português do que eu rodava nas outras disciplinas. E isso se mostrou no final, quando eu peguei meu gráfico, assim, depois da prova, peguei meu gráfico de português para as outras disciplinas, eu digo o gráfico de quantas vezes eu já tinha feito, quantas horas eu tinha estudado de cada uma delas. Eu tinha estudado, assim, muito mais português do que o resto. E eu constantemente, eu fazia simulados, então eu estudava a semana toda, né? Fazia simulados nos finais de semana, estudava a semana toda, fazia simulados nos finais de semana. E o certo é que eu fiz vários simulados e ao longo daquele tempo a minha nota foi começando a crescer em português de acordo com as estratégias que eu fui aplicando, com as estratégias que eu fui montando. Já tem vídeos aqui no canal, inclusive, sobre essas estratégias, sobre essas coisas que eu aplicava. Tem alguns posts lá no meu IG também sobre isso, mas o certo é que, enfim, a nota, graças a Deus, foi começando a subir, eu fui aumentando, eu comecei praticamente só acertando gramática, só acertando interpretação de texto, fazia 8 de 15, 9 de 15, e depois fui aumentando para 10, 11, 12 de 15, geralmente eram 15 questões, na minha prova oficial foram 14, e o certo é que eu fui aumentando ao longo dos tempos, foi dando tudo certo, nos simulados eu fui vendo que eu estava melhorando, mas eu me lembro que quando foi no final de semana anterior ao da minha prova, eu fui fazer um simulado, e eu me lembro que era a prova do TRT, acho que Rio Grande do Sul ou era o TRT Paraná, não sei ao certo, era uma dessas duas provas. Eu me lembro que todo domingo eu sentava, começava às 7h30 da manhã, parava às 12h30, enfim, fazia o simulado lá e tal. Eu me lembro que eu fiz esse simulado e logo após eu já corrigia o simulado, já olhava o que eu tinha errado e tal e calculava a minha nota. E eu fiz esse simulado e geralmente eu estava indo muito bem, eu estava fazendo 55, 56 questões, 10, 60, às vezes 52, 53, e o certo é que nesse simulado, em português, eram 15 questões, se eu não me engano, e eu fiz como 7, 8 questões. Vinha fazendo 13 de 15, 14 de 15, 7 de 15 ou foram 8 de 15. E isso faltando uma semana para a prova do TRT 23, que era a prova que eu vinha fazer aqui, a prova que eu estou hoje, né? O cargo que eu estou hoje. E faltando uma semana para a prova, e eu me lembro que, nossa, eu fiquei arrasado com aquilo. Eu me lembro de ligar assim para minha namorada e ligar mal, falando, e pô, caraca, porque era o meu maior medo, né? Era o maior medo que eu tinha, exatamente porque na hora de português eu fraquejava, porque nas outras matérias eu sentia que eu conseguia, quanto mais eu estudasse, mais acumulava, eu sentia isso, e eu sentia que ia dar certo, mas português sempre foi aquela matéria que me deixou com aquele receio. E ver aquele resultado uma semana antes da prova acabou totalmente com o meu psicológico, né? E eu me lembro de ter ligado pra ela e falei mal e tudo mais e tal, e ela falou, né, pô, você vem estudando e tal, confia, às vezes é um desvio de padrão, enfim,
é uma exceção e tal. Eu me lembro de falar muito com meu pai também, falei muito com ele. E eu falei, e ele falou, pô, você vem estudando a mesma coisa, você vem estudando e tal, às vezes a prova vem assim mesmo, é complicado e tal, e eu me lembro que eu fiquei mal, digeri aquele resultado e tal, mas eu teve uma hora que eu parei, eu olhei e falei assim, gente, é o seguinte, eu fiz o que eu pude, as minhas notas elas vinham crescendo e agora veio esse revés, veio esse boom. E assim, o certo é que eu tenho duas opções, ou eu largo a mão e digo eu nunca vou aprender essa matéria mesmo e tudo mais e tal, ou eu confio que isso foi um desvio padrão, alguma coisa que foi um ponto fora da curva, essa prova foi mais difícil do que o normal, ou caiu coisas, exatamente pontos fracos meus que talvez não se acumulem totalmente em outras provas, tão assim como se acumularam nessa eu consegui bem, ou então desisto, não tem outras opções. Ou eu confio no meu método, ou eu desisto, porque falta uma semana para a prova. Eu não tenho como, assim, fazer uma preparação, mudar o 360 graus em português. E o certo é que eu simplesmente confiei no método, simplesmente coloquei na minha cabeça que aquilo tinha sido um desvio padrão e que ia dar tudo certo. E o certo é que realmente deu. No dia da minha prova daqui do TRT23, eu acabei fazendo 13 de 14 em português, e digo que só não fiz as 14 porque errei assim uma besteira que eu sabia a questão, logo depois que eu saí da prova que eu olhei, eu falei, pô, isso aqui eu sabia, dava pra eu ter acertado, ou seja, eu poderia ter até fechado a prova, ter feito as 14 das 14 em português. E a lição que essa história deixa, a lição que que esse caos deixa para vocês, ou para todos aqueles que foram mal em alguma dessas provas que vocês fizeram ultimamente, ou que talvez foram mal em simulados, ou que, enfim, seja lá o que for, é que nunca vai ser uma linha reta. Nunca. A nossa preparação nunca vai ser uma linha reta. Nunca você vai chegar e você vai dizer assim, nossa, eu vou começar a estudar aqui, não sei o que, papapá, e depois eu vou chegar. Não. A gente tem, certamente, alguns indicativos de que a gente está no caminho certo. Como eu falei, é o que a gente chama mais ou menos ali quando a gente está estudando ali mercado financeiro, ou quando você estuda poker, não sei se alguém de vocês aí conhece poker, mas a gente chama de gráficos que tem tendência de subida. O meu gráfico, se você pegasse das minhas notas em português, ele tinha tendência de subida, ou seja, ele vinha subindo ao longo do tempo, mas às vezes a gente vai pegar revés, às vezes a gente vai pegar resultado que é um ponto fora da curva, não adianta. E se a gente não souber lidar com isso, se a gente não souber lidar com essas frustrações e com essa porrada que às vezes o concurso nos dá, a vida nos dá, as provas nos dão, a chance é de que a gente vai começar a desistir, sendo que talvez a gente estivesse no caminho certo. A gente precisa conseguir ter a sabedoria de avaliar os nossos métodos e entender se é hora de mudança ou se é hora de simplesmente seguir fazendo o que a gente está fazendo, porque aquilo está certamente nos levando a um resultado melhor e que aquele foi um ponto fora da curva, como foi comigo. Então, o certo, enfim, diante de tudo isso, enfim, a lição que fica de tudo isso é a preparação para concurso, ela nunca vai ser uma linha reta, nunca. Eu vi uma foto há um tempo atrás, nos Instagrams, que até foi muito compartilhada, que era uma foto de uma menina mostrando o gráfico dela de posições nos TRTs que ela fez, né? E o certo é que eu concordo muito com aquilo, assim, embora eu tenha feito poucos TRTs e, enfim, acabei sendo aprovado e tudo mais e tal, mas eu sei que os simulados que eu fiz em casa foram bem isso. Tinha simulados que eu fazia 58, tinha simulados que eu fazia 51, tinha simulados que eu fazia 49, e certamente isso variou muito ao longo da minha preparação, e não adianta a gente achar que vai ser sempre uma linha reta, porque não vai ser. A gente vai ter que saber lidar com revés, a gente vai ter que saber lidar com as porradas e manter o nosso psicológico, manter a nossa cabeça firme e forte para poder seguir estudando, para poder seguir em busca do nosso sonho, porque é só assim, não tem jeito, não tem outra saída, não tem outra solução. Beleza? Essa era a mensagem que eu queria deixar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E tem vídeo novo todo dia aqui, então sigam esse canal, ou enfim, se inscrevam. Eu não estou muito acostumado com a dinâmica aqui do YouTube, então na minha cabeça é muito Instagram, é seguir, não se inscrever. Então se inscrevam aqui nesse canal, vão me seguir lá no Instagram e, enfim, ativem as notificações e façam tudo mais aí. Se vocês curtirem, curtam esse vídeo também, compartilhem com quem vocês desejem, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau.